Oi pessoal, paz do Senhor. Estou fazendo um vídeo um pouco diferente, que eu quero falar de um assunto que infelizmente, além de ser escasso nas igrejas, né, eu sei que eu vou sofrer um pouco de retaliação, mas é necessário falar a verdade. Vou ver se eu paro num lugar aqui que eu estou na rua. E o tema dessa mensagem é: Deus confirma namoro? Deus, ele confirma namoro? Vou ver aqui, ó. Vou ver um lugar aqui. Tá bem tranquilo. Agora, se tiver barulho, eu vou ausentar, porque vocês sabem que eu tô fazendo um vídeo na rua. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluias. Você está no canal compartilhando sobre vida eterna. Primeira coisa que eu vou ler aqui é o livro de Provérbios, capítulo 8. 2 versículos aqui. Um versículo, na verdade, que fala, ó, até separei. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, aqui fala, eu vou andar um pouquinho, tá, queridos? Aqui a palavra tá falando que meu é o conselho. Então, muitas pessoas, elas buscam, conselhos do mundo, para a vida sentimental, igual os filmes ensinam, nos colegas. Vai perguntar a amiga, vai perguntar o amigo. Mas de fato, quem devemos consultar? Onde está o verdadeiro conselho? Está na palavra de Deus. Então Deus confirma namoro? Queridos, o nosso Deus não trabalha com namoro. Deus trabalha com matrimônio, casamento. Então o que Deus vai confirmar de fato? O casamento. Porque Deus ensina na palavra, em Cantares, sim, vou bater nessa tecla, que Ele une para uma só carne, homem e mulher. Então o casamento da noiva com o noivo, ali quando eles estão se declarando, faz parte já de um matrimônio. Não faz parte de um namoro. O mundo trouxe o namoro para a igreja. O mundo trouxe essa cultura maligna. Amém? Então Deus é um Deus de casamento. Deus confirma namoro? Não. Deus confirma matrimônio. O que é um namoro cristão? Conhecimento. Você vai ter ali o conhecimento e ele é por pouco tempo. Porque quando você medita na palavra de Mateus capítulo 24, na vinda do Filho do Homem, o encontro do noivo com a noiva, todos verão, todos, amados, ficarão confundidos, aqueles que zombaram da nossa espera na vida sentimental. Então, Deus, parar aqui um pouquinho, Ele confirma matrimônio, porque o noivo e a noiva, quando se encontraram, o encontro de almas foi o quê? Foi surreal, porque primeiro foi no céu, um plano salvífico. A palavra do Senhor nos diz que meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, Provérbios 8. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Então, homem e mulher que ouve, a palavra de Deus diz: eu sou a fortaleza, eu sou a tua força, eu que dou entendimento da vida sentimental e a verdadeira sabedoria, porque no sono profundo, à noite, o Senhor revela. Queridos, Deus ele já me deu algumas experiências, eu vou contar 2 delas a respeito disso, de namoro. A primeira, que eu estava conhecendo uma pessoa de longe. Deixa eu pausar. Eu estava conhecendo uma pessoa de longe e Deus me deu 3 sonhos. Só que eu teimava em conhecer aquele rapaz. Isso não durou, deixa eu ver, durou 1 ano mais ou menos. Menos de 1 ano Deus tirou ele da minha vida, mas Deus me mostrou, eu numa praça perto da casa dele. Ele me mostrou ali como seria um encontro com ele. Olha para você ver, Deus me mostrou um encontro. E nesse encontro eu me encontrava desolada e nem os pastores de lá me ajudaram, porque eu via realmente pastores ali que passavam pela rua e ele não me atendia o telefone. Então Deus me mostrou, porque eu falei com ele, porque ele não tinha assim esse discernimento espiritual,
Mas Deus me mostrou a casa dele, Deus me mostrou a praça e os deuses ali, né? Deus me mostrou até demônios lá. Então, queridos, eu tinha pegado um avião e eu tinha pegado avião e metrô para chegar na casa dele, porque era em outro estado. E quando fala de de rodas, né? Metrô, ônibus, tem a ver com sincronia, né? Tem a ver com destino. Então, meu destino para lá não seria muito bom, né? Então, Deus me avisou na noite. Eu acordei com aquilo na memória porque Deus ele fala detalhes para sua vida. E outra experiência que eu tive é a seguinte, eu estou no portão, perto de um portão. Essa experiência, Deus me mostrou à noite, né, um rapaz que eu estava conhecendo também. Sempre conheci rapaz de longe, eu não tinha discernimento, queridos. Eu pensei sempre que Deus ia unir, mas assim, apesar de Deus não trabalha com religião, que ele une pessoas, almas, não tem a ver com você frequentar a mesma igreja. Essa pessoa, eu cheguei aí, estava de branco, né, e a gente fazia várias coisas, só que eu desencontrava com ele, né? Não dava certo, eu tive que voltar para minha casa. E outra experiência que eu tive com esse rapaz é que ele me bloqueava em todas as redes sociais e que ele não voltava a falar comigo. Só que nesse último sonho, de que ele me bloqueava, eu pegava o meu celular assustada. Aí quando eu vi, aconteceu semanas depois, a mesma coisa que Deus me mostrou. E depois eu tive um terceiro sonho com esse rapaz, que ele voltava a falar comigo, se ele me pedia perdão. Em 7 meses aconteceu do jeito do sonho. Deus me mostrou e ele estava com uma camisa da profissão dele, né? Que ele falava da última profissão dele e estava desse jeito no sonho e ele me pedia perdão e aconteceu. Só que Deus me falou, não é para voltar, porque não era a vontade perfeita dele. Então, queridos, eu sei que tem muitas pessoas que têm experiências, né? Eu tenho experiência com sonho, eu falo isso porque é um dom que Deus me deu. Então eu consulto muito a Deus, eu consulto também pessoas tementes a Deus. Pastores não são qualquer profeta. Quando eu falo no título profeta, né? Deus confirma namoro, é um profeta que Deus chamou. Você tem que ver o testemunho dele. Ele crê no encontro de alma. Ele crê que Deus realmente une nos ares. Porque senão não adianta. Então, pessoal, a palavra nos diz que meu é o conselho, Deus é o conselheiro, Isaías 9. Uma semente nasceu de Jessé, Jesus, o Cristo. Jesus é apresentado pelo profeta Isaías no capítulo 9, que ele será o conselheiro. Quem pode te salvar na vida sentimental? Deus. Eu vou ler uma palavra aqui para finalizar, que está, Isaías 43, verso 6. Direi ao norte dar, e ao sul não retenha. Então você tem que orar, não retenha essa bênção, Senhor. Una minha alma com Ele, né, mulher e homem, una minha alma com ela, porque Deus une propósito. Porque, amados, quando você não entende isso, vem o quê? Vem o divórcio. Porque é a causa de muitas pessoas separarem os conflitos no lar, porque não firmou a casa na rocha. Firmar a casa na rocha é você buscar conselheiros tementes. Firmar a casa na rocha numa área tão delicada é você buscar em Deus primeiro. Então a palavra fala, direi ao norte dá e ao sul entrega, porque Deus ele fala, e você pode testificar em Apocalipse capítulo 7, né, sobre os 4 ventos na vida sentimental também, porque é alinhado, Deus ele age por meio de sincronia, estações. Ana, ela recebeu Samuel na primavera. Então, queridos, Deus age à rua onde eu moro, perto de onde eu moro. Então, Deus age sobre os 4 ventos. Então, aqui a palavra fala, trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Tá vendo? Então, olha que linda a palavra de Deus. E a todos, verso 7, que são chamados pelo meu nome, e os que criei, porque Deus fará uma mulher e um homem para esse propósito, para a minha glória, e eu os formei, sim, eu os fiz. Glória a Deus, então Deus fez isso, Deus colocou no seu coração, Ele fez essa obra na sua vida até aqui. Se você está ouvindo é porque Deus te colocou aqui para ouvir. Você não está ouvindo em vão essa palavra. Amém, amados? Não é simplesmente vir aqui no YouTube. Eu sofri muitas retaliações, o inimigo todo dia tenta me parar.
Mas Deus me chamou aqui para pregar sobre a justiça na vida sentimental. Olha o verso 11. Eu sou o Senhor e para mim não há, e fora de mim não há outro Salvador. Queridos, conselheiros humanos, psicológicos, congressos, não pode te salvar. Eu escolhi esperar, que eu refuto também. Eu pensava que era um ministério, firmado na rocha, mas eu vi que é firmado na areia. Não pode te salvar na vida sentimental. Então não existe outro Salvador. Jesus é o Salvador. Só Ele é o conselheiro. Nada podeis receber se do céu não for dado. E para finalizar, eu vou falar sobre Mateus 24, vamos dar um pouquinho. Eu vou finalizar aqui, se Deus confirma namoro. Deus, ele vai te falar no namoro se aquela pessoa é para casar com você. E tem uma coisa, Deus, ele, namoro espiritualmente é rodar no deserto. Por que rodar no deserto? Porque Deus trabalha com matrimônio. Você dar a volta no deserto não vai te levar a lugar nenhum. Você buscar conselheiros humanos, pastores que não têm experiência do encontro de almas, não vai te levar a lugar nenhum. Amém, queridos? Então, eu falo aqui na Márcia, é porque você está querendo casar? Não. Deus colocou no meu coração e falou que eu já sou casada no mundo espiritual, já mostrou aliança no meu dedo. Amém? Mostrou gente dentro da igreja. Porque às vezes a gente quer conhecer uma pessoa que está ali dentro da igreja, só que Deus me mostrou lá dentro que não é a vontade dele. Gente dentro da igreja que apareceu para mim e no sonho Deus falou. Eu falei no sonho, que eu tenho convicção que Deus faz. Eu já tenho uma aliança. Mateus 24, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, queridos, muitos pratos vão surgir até esse encontro de alma, igual aconteceu comigo. Não foi um, não, foi vários, até dentro da igreja, e queria casar comigo. Eu digo que não foi oportunidade, muitas vezes é livramento, porque quando surgiu na igreja, Deus já tinha dado a promessa por meio de um irmão que eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida. Surgirão muitos que tentarão te enganar, porque você tem essa vontade, só que a sua alma ela quer encontrar a pessoa certa, porque existe a pessoa certa, só que só Deus pode te salvar. Só que a palavra fala, se você perseverar até o fim, Arabá, Sorá, Xerelaná, você será salvo. Se você perseverar até o fim, e você tem que dizer ao mundo espiritual, ao norte eu digo dá, ao céu que tá bonito, ó. E ao sul entrega. Então entrega, Senhor, essa promessa. O que é sul? O cumprimento da promessa. Norte é a revelação que a gente está recebendo agora. Então, queridos, ao norte eu digo dá e ao sul entrega. Muitos falsos profetas. Muitos dirão que é o seu namorado, que é o seu marido. Mas Deus vai te mostrar no sono profundo, por meio de revelações, se é ou não. Espera Deus confirmar por meio dos seus eleitos, porque a gente está com o coração enganoso e não podemos confirmar. Nós não temos o poder de fazer, só que Deus, ele pode usar os dele. Deus usa os seus para te mandar até na sua porta para te avisar. Deus avisa, queridos, se você buscar, se você perseverar, se você negar o seu eu, se você tirar as suas mãos e deixar Deus colocar a mão dele. Então, aquele que perseverar até o fim vai viver a promessa. Só que você tem que perseverar, porque o processo ele é doloroso. Porque nem todos, queridos, vão viver esse encontro. Quem entrou na arca? Só 8. 8 só que entraram na arca. Quem entrou na terra prometida? Só Josué e Caleb. Sabe por que entrou só 2? Porque só 2 perseveraram. Não murmuraram, não ficaram na janela da murmuração. Ah, eu não creio. Murmurar também é falar que não crê. Ah, não, tá demorando. Ah, eu não... Isso daí tá repreendido em nome de Jesus. Você tem que falar que você já é casada e profetizar. Trazei, Senhor, das extremidades da terra esse encontro. Então, queridos, essa palavra é para dizer aí, quebrar muito paradigma cristão. Ah, namoro cristão. Tem pessoas que começam a namorar, ora, porque ora querendo que Deus ele esteja ali, tá orando, mas cadê um conselheiro fiel para te orientar? Mas você está orando, que já aconteceu, eu falo porque eu já vivi isso. Eu estou orando com a pessoa, beleza. Mas tem
um conselheiro orando, que viveu em poliamor, que crê que Deus faz? Porque não adianta ficar orando com a pessoa, porque você vai orar para fazer sua vontade, Deus não está nisso não. A Bíblia fala, nos evangelhos, o que Deus uniu, o homem não separe. Deus uniu como? Nos céus primeiro. O homem aqui na terra, a sua oração, sem conselheiro, fiel e temente, não separe. O que Deus uniu no mundo espiritual. O mundo espiritual é real. O que Deus fez nos ares antes de você ser entretecido no ventre de sua mãe. O homem não separe, todas as coisas estão escritas. Queridos, falar de encontro de almas é muito profundo. É muito profundo porque Deus ele vai unir almas, propósitos. Ele não vai unir carne. Uma só carne, a maioria vai viver encontro de carne, dentro da igreja vive. Sabe por quê? Não espera o tempo perfeito de Deus. Elas querem fazer pela força do braço. Só que Deus ele não trabalha com o método humano. Deus vai tirar tudo de você, mulher. Arabá, sorá. Sim, diz o Senhor, toda sensualidade, todo achismo, todo método humano. Ele vai tirar todos os seus recursos que você acha que sabe e pode fazer. E do homem também, porque só Deus é o salvador da vida sentimental. Não há outro salvador. E jamais existirá que pode te salvar nessa área. Só Deus pode te salvar nessa área. E nada que possamos fazer. Só Deus pode fazer. Amém? Deus não está no namoro. Isso daí, amados, é uma cultura maligna que entrou nas igrejas. Deus é Deus de casamento. Ele tem pressa nesse encontro. Ele tem pressa que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Cantares, porque Cantares é a tipificação do encontro de Cristo com a noiva nos ares. Por isso que a sua alma une primeiro nos ares, para depois unir na terra. Eu tenho convicção dessa verdade, queridos. Deus ele vai, o casamento de Cristo simboliza o casamento de Cristo com a igreja simboliza o casamento do homem com a mulher na terra. Todos verão, e todos virão e ficarão envergonhados, e vão se escandalizar, porque vai falar, ah, você casou rápido demais, ah, porque você ficou esperando, ah, eu não acredito. Mas quem vai crer? Quem vai crer em Jesus? Quem creu na Arabá-sorá? Quem creu na mensagem de Cristo? Tem que ser loucura mesmo, tem que ser louco para esse mundo. Você tem que crer, mas você tem que crer de toda a sua alma. Você tem que crer, mas é de todo o seu coração. Porque nem todos vão aceitar essa verdade. Não aceitam a verdade. A igreja não aceita a verdade. Mas Cristo trouxe a verdade. A verdade, amados, é que Deus uniu nos ares o homem não separe. Não é o que foi ensinado na igreja. Não é o que você vê no mundo. Ah, eu vou orar e vou namorar. Não. Tem que ter confirmação. Tem que ter pessoas tementes a Deus, conselheiros tementes, que vão confirmar isso daí, mostrar no sonho e na visão. Porque o seu conselheiro, ele está firme ali, mas a carne é fraca. O coração é enganoso. Então é muito sério, queridos. Tem que perseverar até o fim. Tem que perder todos os recursos, todo o eu, para Deus fazer. Porque a gente não sabe escolher. Deus não confirma namoro, não. Deus confirma casamento. Deus confirma casamento. Amém? Glória a Deus. Então é isso, amados. A palavra que Deus me deu. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.